aqui de volta em mais um vídeo. Gostaria de deixar aí, desculpa a vocês que nos acompanham, nós por motivos não conseguimos gravar o vídeo de número 9, a lição número 9 que falava sobre Dorcas, a missionária da generosidade. Mas vamos lá para a lição de número 10 e vamos falar hoje sobre Paulo, o maior plantador de igrejas. Nós vamos aprender com o exemplo de Paulo e na sua biografia o quão importante é para o cristão cumprir a missão do Evangelho. Isso mesmo, nós vamos ver aí mais um exemplo de missão, né? E vai nos desafiar esse estudo de hoje a praticar ensinos aprendidos com a vida de Paulo. Então, vamos estudar aí. O texto base da lição de hoje nos diz assim: agradeço a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me tem dado forças para cumprir a minha missão. Eu lhe agradeço porque Ele achou que eu era merecedor e porque me escolheu para servi-lo. Paulo de Tarso, é um dos cristãos mais conhecidos da história. Nós conhecemos bem a história dele, todo mundo conhece a história aí de Paulo. Ele dedicou sua vida a proclamar as boas novas e com toda certeza está entre aqueles que podem ser considerados como exemplos na missão. Isso mesmo, e ele também contribuiu de uma forma significativa para o crescimento do cristianismo. Então, Paulo foi um grande missionário, conhecemos aí a história dele, tudo que aconteceu, nós vamos falar um pouquinho aqui, e principalmente na plantação de igrejas, que Paulo realizou outras coisas, outro tipo de missão, porém, da plantação de igreja, instituir igrejas através do Espírito Santo, parece que foi algo que foi destinado a Paulo mesmo. Paulo sabia que havia sido chamado para uma missão. Essa missão era anunciar as boas novas da graça de Deus. Então você vai ver constantemente na história de Paulo que ele gastou suas energias fazendo isso, proclamando as boas novas. Nós vamos relembrar agora um pouquinho da sua história, da história de Paulo, para que a gente possa estar se situando na lição. Ele era natural, como já dissemos, de Tarso, uma cidade importante da Sicília. O povo da cidade, eles eram ávidos por cultura, por conhecimento, atividades culturais. Eles dedicavam-se ao estudo da filosofia, das artes e todo o aprendizado de modo geral. Então era uma cidade cultural, a cidade que Paulo ali, da onde ele era, de Tarso. E também ele tinha o seu nome hebreu, Saulo, e também Paulo era o seu nome romano. E nós sabemos que Paulo, ele cumpria, ainda sendo Saulo, como era conhecido antes, ele cumpria de uma forma bem rigorosa as leis do judaísmo. Então nós vamos ver aí que ele cumpria mesmo ali todas as leis ao pé da letra. Paulo, a cidadania romana dele, talvez era o que menos importasse para ele. Ele era sua família judaica, ele judeu também, então ele dava muita importância a tudo aquilo da cultura judaica. Ele era muito zeloso pela tradição judaica, pelas leis judaicas. Então Paulo, ele era um fariseu, da seita mais severa do judaísmo, onde Paulo fazia parte dos cumprimentos das tradições judaicas da época. Isso mesmo, ele era muito rigoroso no cumprimento da lei. Isso, zeloso. Além disso, ele era um perseguidor implacável. Paulo era implacável em perseguir aqueles que eram considerados pessoas que não cumpriam, ou que faziam parte de outra religião que não fosse a judaica. E também, aqui na lição até eu destaquei, seria interessante, nós estávamos comentando, as tradições do judaísmo estavam em perigo na visão de Paulo com os cristãos. Então, com a atividade do discípulo de Jesus pregando algumas coisas que contrariavam ali o judaísmo, fez com que Paulo se indignasse, porque ele era muito rigoroso ao cumprimento. Então ele falou, peraí,
tem pessoas contra, então se estão contra, eu preciso defender minha fé, preciso defender a religião que eu sigo. Então ele prendia, né, os homens, as mulheres, pessoas eram açoitadas, invadia as casas, pessoas se tornavam cativas, prisioneiras, mas não porque Paulo tinha alguma coisa contra, né, tipo assim, aquelas pessoas, mas porque eles não estavam cumprindo, assim, na visão de Paulo, aquilo que ele acreditava, aquilo que ele achava correto. Então ele, na verdade, ele foi um zeloso perseguidor da igreja. Segundo alguns historiadores, Paulo nasceu ali cerca de 10 anos depois de Cristo. E como fariseu, ele era inimigo do ministério de Cristo. Ele era inimigo de todos aqueles que seguiam Cristo. Então o ódio que ele tinha de Jesus também foi direcionado a quem era seu seguidor. Então por causa da ressurreição e da aparição de Jesus e do derramamento do Espírito Santo, os discípulos eles foram impulsionados a proclamar as boas novas. Então eles foram dispersos para vários lugares e as boas novas estavam crescendo, o evangelho estava caminhando. Então Paulo começou a ver que a religião judaica estava começando a ficar em risco, né? Porque estavam dizendo coisas contra, né, aquilo que ele acreditava. Então ele falou, eu preciso defender aquilo que eu acredito. Então ele zelava muito pelo aquilo que ele seguia, pela sua crença e pelo aquilo que ele foi ensinado. E eu acredito que essa ousadia, essa defesa dele dar a vida pelo aquilo que ele, né, foi ensinado, acreditava, chamou muita atenção de Deus, essa ousadia de Paulo. Nós vamos dizer que até o último momento, né, até o último momento ali da sua carreira pré-cristã, Paulo ele foi um zeloso perseguidor da igreja mesmo. Então, né, talvez ele, ou provavelmente até participou de algumas mortes de cristãos. Não é relatado, mas provavelmente como perseguidor pode ter acontecido algo desse tipo. Paulo também ele era o discípulo grato, né? O discípulo grato, e sabemos que depois da morte de Estevão, a perseguição contra os cristãos ela aumentou, ela se intensificou em Jerusalém. Aí eles foram espalhados, né, para todas as regiões, por vários lugares da Samaria e lugares mais longínquos. E a missão de ódio contra os cristãos, entretanto, não acabaria como Paulo esperava, né? Paulo queria exterminar os cristãos, Paulo queria acabar com aquela seita, né? Paulo era considerado seita para ele. Nós sabemos que algo extraordinário aconteceu ali no caminho de Damasco, né? Tudo aconteceu da maneira como Paulo não esperava. Então ali, essa ousadia, essa defesa pelo evangelho que ele assim pregava, pela crença, fez com que isso chamasse a atenção de Deus, né, por ele ser tão defensor, né, do que ele acreditava. Então ali no caminho de Damasco teve uma reviravolta em toda a história. Ele foi alcançado por Cristo, né, no caminho. Ele tinha recebido lá uma carta do sumo sacerdote para poder perseguir os cristãos, né, que estavam em Damasco. E ele foi, mas no caminho ele teve encontro com Cristo, né? Veio uma luz resplandecente do céu, né, vindo do céu, e cercou Paulo e aqueles que ali estavam com ele. Então, e dali ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Foi essa voz que ele ouviu, esse questionamento. E ao questionar aquela voz que ele falava, ele recebeu a resposta, né? Eu sou Jesus, o Nazareno a quem persegues. Aí fica um questionamento para nós, né? E até mesmo a reflexão, né? O que faz Deus chamar pessoas assim, né? Antes, até então, do caminho de Damasco ali, desse encontro que ele teve, dessa visão que ele teve ali de Cristo, ele era um perseguidor. Aí ele começa uma nova história e passa a ser perseguido. Aí eu acredito que só há uma resposta. Nada tinha ali em Paulo, em Saulo, para ele merecer aquilo, apesar dele ser ousado, ser corajoso, mas foi a graça de Deus, né, que fez com que alcançasse Paulo. É isso. Então Paulo, né, teve uma transformação na sua vida através de Jesus Cristo. Aí Paulo se tornou um missionário incansável, né?
depois que ele se converteu ao cristianismo, Paulo empregou todas as suas forças, né, toda a sua energia, toda a sua garra para proclamar o evangelho da graça de Deus. Antes um perseguidor implacável, agora um missionário incansável. Isso teve ali, né, realmente o ponto da virada, né, teve ali 180 graus. Né, eles caminhavam na direção e deu meia volta e seguiu para outra. Aí então, começa... você vê o quão realmente é o que Deus faz na vida das pessoas. Aí começa ali, né, a igrejas serem plantadas. Então ele recebe, né, essa missão de plantar igrejas. Então ele viajava muito e ali plantava as igrejas e frutificava também, né? E Paulo, como plantador de igrejas, ele plantou igrejas em 4 províncias diferentes ali, né, do Império Romano, né, Galácia, Macedônia, Acaia e a Ásia. Depois de já não ter mais campo nessas regiões, ele planejou ir também para a Espanha. Então Paulo, ele não se cansava de plantar igrejas, de proclamar o evangelho e deixar ali a sua semente. Verdade, e sempre com a preocupação de frutificar, né? Que uma igreja, daquela igreja nascesse outra igreja. Então ele realmente teve uma participação muito significativa, como eu disse no início, nesse crescimento das igrejas. E qual será que foi o segredo de Paulo? O segredo de Paulo era a pregação mesmo. Então essas igrejas naturalmente elas frutificavam, então, elas naturalmente cresciam por si só. Paulo ia lá, plantava a igreja naquela região e a igreja por si só crescia. E mesmo diante de todo o sofrimento que você vai ver constantemente na vida de Paulo, ele lutou incansavelmente, né, pelo evangelho, para anunciar as palavras de salvação através das suas ações. E mesmo, né, como nós vemos a vida de outros personagens também, que mesmo diante de situações difíceis, né, Paulo estava preso, o evangelho continuava sendo anunciado. Então, sempre ali Paulo se dedicando, mesmo limitado, ele continuava se dedicando por missões. E nós sabemos que depois ele, usado pelo Espírito Santo, começou a produzir cartas também, né? Que hoje nós lemos na palavra do Senhor, falando de experiências, né? Falando de algumas igrejas. Então, nós vemos aí o grande trabalho missionário que esse grande servo do Senhor fez. Paulo também conhecido aí como o apóstolo da graça, né? Paulo conhecido como o apóstolo da graça, e a razão é muito simples. Ninguém escreveu mais sobre a graça ou falou da graça como Paulo. E ele viveu, né? Isso, a graça, ele viu a graça de Deus presente na vida dele. Ele, como perseguidor da causa de Cristo, Cristo, através da sua misericórdia e da sua graça, concedeu a ele a oportunidade de trabalhar para o evangelho. Que graça, né? E a gente fala, maravilhosa graça que hoje também nos alcança, né? Então, o privilégio que nós temos de estar né, nesse mundo, né? Assim, a gente fala, para poder fazer a obra de Deus, né? O Senhor nos dá esse privilégio de viver, porém essa nossa vivência no mundo precisa ter um porquê, ter uma finalidade. E Paulo viveu essa finalidade, que foi se dedicar à obra do Senhor. Então todo cristão missional é necessário que ele tenha consciência de que a graça de Deus é o sentido de nós estarmos aqui. Então a graça de Deus, o amor de Deus é o sentido, tem que ser o sentido da vida do cristão. Então nós, como cristãos missionais, temos que ter essa consciência. Nós devemos entender essa verdade, de que a graça, a misericórdia de Deus é o que nos mantém. Paulo conseguiu entender, né, que o sacrifício de Cristo lá na cruz, que lhe deu o privilégio de poder viver essa graça, que ele, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu em suas cartas ali, né? E hoje nós somos beneficiados com essa palavra do Senhor. Então, o sacrifício de Cristo resume tudo isso, essa graça do Senhor em nossa vida. E nós também, como cristãos, como recebedores da graça de Deus, devemos ser testemunhas do Evangelho de Cristo no mundo, né? Muitas pessoas precisam conhecer o Evangelho através de nós. O Evangelho de Cristo precisa ser pregado em todos os lugares, né? Como vimos na história de Paulo, ele incansavelmente ia para todas as regiões falar do Evangelho, das boas novas. E segundo uma pesquisa, né, do Instituto Datafolha, constatou que 97% dos brasileiros afirmam crer em Deus. Mas quantos conhecem a Deus verdadeiramente? Verdade. E aí a gente fica questionando, né? Essa profundidade do Evangelho as pessoas necessitam. Foi que realmente essa pesquisa mostrou.
todos conhecem, já ouviram falar de Deus, mas viveram a graça de Deus? Então as pessoas elas ainda precisam conhecer a verdade sobre o Evangelho. Afirmam conhecer Deus, mas não conhecem Deus verdadeiramente. Então, mesmo diante dos nossos erros e pecados, um dia nós fomos alcançados pela graça. Cristo morreu por todos nós para nos trazer salvação, para que nós pudéssemos ser alcançados por Ele, para que pudéssemos herdar junto com Ele essa salvação. Ele ressuscitou, morreu e ressuscitou por cada um de nós, pelo seu amor. E é necessário que outras pessoas conheçam essa verdade do Evangelho. Então é importante nós orarmos, né, para que a vida de Paulo, essa linda biografia, né, que acabamos de falar aqui, possa nos inspirar. Mas não somente para admirar, e sim para que possamos ter as mesmas práticas, as mesmas atitudes que o apóstolo Paulo teve. Então, assim como Paulo, mesmo diante de lutas e perseguições, esforce-se para completar a sua carreira, para completar a sua missão aqui na terra como cristão. Diante de tudo que estudou, separe um tempo nessa semana para refletir sobre como poderia se parecer mais com Paulo, um exemplo de missionário. Como o ministério do apóstolo inspira a levar uma vida missional? Ore sobre isso, pense nisso essa semana. Então que nós possamos realmente, né, rever primeiro a nossa condição de pecador, como somos dependentes de Cristo. Foi o que fez com que Paulo alcançasse essa graça. Então que a gente possa entender a nossa condição de pecador e assim se beneficiar dessa graça maravilhosa que nós temos. É isso aí, pessoal. Hoje foi o nosso vídeo de lição número 10, falando sobre Paulo. Que você possa estar aí junto conosco no nosso próximo vídeo na semana que vem. Até mais. Até mais.